mais uma vez bem-vindos à Escola da Manhã. E é com muita alegria que nós retornamos hoje para continuar a nossa série que fala a respeito da Palavra de Deus. A Palavra de Deus como uma luz que ilumina e protege os nossos caminhos. Então hoje nós vamos para o livro de Oséias, que está no Antigo Testamento. E nós vamos para o capítulo número 11 e vamos ler dos versículos de 1 a 7. Então vamos lá, vamos pegar as nossas Bíblias, vamos para o Antigo Testamento, livro de Oséias, no capítulo 11, e vamos ler do 1 ao 7. Então diz assim a palavra de Deus: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como o chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para com eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ramos, e os devorará por causa dos seus próprios conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Até aqui. Então, crianças, nós vimos nesses poucos versículos aqui uma grande mensagem de alerta de um perigo que Israel corria. Por quê? Porque eles estavam desobedecendo ao Senhor. Eles haviam se esquecido de todas as coisas boas que o Senhor fez por eles e agora eles seguiam o seu próprio coração, a sua própria vontade, seguiam a outros deuses. E aqui o profeta Oséias traz essa mensagem de alerta para eles, desse perigo que eles corriam, que se eles continuassem assim, pecando contra o Senhor, se desviando do Senhor, eles seriam levados cativos, presos por uma outra nação. Eles perderiam a guerra, perderiam a batalha, perderiam tudo o que eles tinham e ainda seriam levados como escravos a este país aqui chamado de Assíria. E por que isso é importante para nós? Como nós temos visto, né, em todas essas aulas, a Bíblia tem sido comparada a uma luz que ilumina nosso caminho, que nos mostra a direção que nós temos que tomar. E hoje, além dessa luz que ilumina o caminho e indica o caminho certo, nós vamos ver que também ela é uma luz que protege, uma luz que faz a gente desviar dos perigos. E o exemplo que nós trazemos hoje é o exemplo do farol marítimo. Não é igual esse farol que nós temos nas cidades, nas ruas, né, no trânsito. Não sei se todos vocês já viram farol marítimo. São aquelas grandes torres, né, com uma grande lâmpada no seu topo, que fica ali junto ao mar, para iluminar o caminho de barcos e navios que possam se perder em grandes tempestades, em dias com muitas nuvens, muitos trovões, em que há muitas ondas, e os navios eles podem se perder e não chegar, né, em terra firme. Aquela luz daquele farol, quando ela é lançada no oceano, ela mostra um caminho, mas ela também protege. Como ela faz isso? Às vezes no mar pode ser que hajam rochedos, né? E os navios eles podem bater nessas rochas. E o que acontece se um navio bate numa rocha dessa? O casco dele fura, e nesse furo pode começar a entrar muita água e esse navio pode afundar. Ou ele pode ficar preso num banco de areia. Esses bancos de areia não se consegue ver por causa das ondas. Então o navio, quando ele passa por um banco de areia, ele fica preso, ele não consegue seguir em diante. Então esse farol, ele pode mostrar este perigo. Então aquele navio e aquele barco desviam do perigo, né? Os marinheiros,
os profissionais, as pessoas que trabalham em embarcações, são muito gratos aos faróis, porque os faróis têm essa função, essa tarefa de desviá-los também dos perigos que eles não conseguem ver. Então nós vemos aqui a palavra de Deus sendo como essa luz que desvia do perigo, aquele perigo terrível que Israel estava correndo de ser levado preso, escravo, perder a batalha, perder tudo, se eles continuassem pecando contra o Senhor. E como foi que tudo isso aconteceu? Como um país, uma nação que antes era chamado como o povo do Senhor, chegou a um final tão triste. Então nós vamos ver aqui em 5 etapas, 5 degraus de uma escada descendo a ruína, ao desastre, como este país se perdeu dos caminhos do Senhor e chegou a um final tão triste. O primeiro deles, crianças, é que Israel, ele estava desfrutando de um período de muitas riquezas. Aí vocês podem se perguntar, mas tia, que problema tem, né? Desfrutar de muitas riquezas e ter coisas boas, né? É que Israel, crianças, havia se esquecido aqui nesse período de tudo que eles tinham passado, né? Aqui já tinha passado muito tempo de quando Israel foi liberto do Egito, de quando Israel tinha sido escravo de Faraó, né, de todas as batalhas, de todas as lutas que Israel teve, né? Agora estava tudo tranquilo, eles tinham tudo do bom e do melhor, eles comiam, eles bebiam, eles se vestiam bem, eles tinham aqui, vocês vão ler durante a semana na folha de atividades de vocês, nas leituras semanais, outras passagens que estão também em outros livros, inclusive do profeta Amós, falando sobre isso, né? De todas as coisas boas que eles tinham, que parece mais com o tempo de hoje, né? Todo aquele tipo de riqueza que um dia a gente deseja ter, eles tinham. E eles estavam se esquecendo dos caminhos do Senhor, eles estavam se esquecendo de tudo que o Senhor tinha feito por eles. E muito dessa riqueza que eles tinham eram devido a coisas erradas. Como assim? Era porque eles estavam se esquecendo da lei do Senhor. Então, muitas dessas pessoas que eram ricas, que eram abastadas, né? Era devido ao fato que eles estavam pecando contra o Senhor. Eles estavam quebrando as leis do Senhor. Fazendo o quê? Eles estavam ficando ricos à custa de outros, né? Pessoas pobres estavam sofrendo, eles cobravam muito caro pelo aluguel da casa daquelas pessoas, eles estavam até mesmo confiscando, tomando dessas pessoas que não tinham como pagar as suas roupas. Essas pessoas moravam em situações terríveis e passavam muito frio, passavam fome. Por quê? Porque os ricos tiravam o direito delas. Então Israel estava esquecendo das leis que o Senhor deu, de serem justos, de serem misericordiosos, de ajudarem o pobre. Então Israel estava esquecendo da lei de Deus, estava quebrando a lei de Deus. Eles também estavam sendo corruptos, né? E o que é ser corrupto? A gente ouve muito isso nos dias de hoje, né? Principalmente em nosso país. O que é ser corrupto, né? Quando uma pessoa que ela tem um poder, ela tem um direito de até mesmo de cuidar de outros, né? Por exemplo, nós poderíamos ter melhores escolas, melhores hospitais, uma segurança melhor, né? E nós não temos por quê? Porque as pessoas que são destinadas a cuidar dessas coisas, elas roubam o dinheiro para elas, o dinheiro que elas deveriam usar para segurança, para educação, para saúde, para o nosso benefício, para o benefício do povo todo, elas pegam para elas e usam para elas, elas roubam o dinheiro. Então, muitas dessas pessoas estavam fazendo isso com o povo. E também eles estavam sendo ingratos a Deus.
Eles não estavam mais lembrando que foi o Senhor que deu tudo que eles tinham, a terra, né, os animais, toda aquela abundância, toda aquela prosperidade. Era o Senhor que tinha dado para eles e eles não estavam lembrando disso. Eles não davam as ofertas devidas ao Senhor no templo. Eles iam para o templo, mas eles não estavam com o coração ali sincero. Eles não queriam ouvir a palavra do Senhor, eles não queriam louvar o Senhor de verdade. A mente e o coração deles estavam longe, eles estavam preocupados com outras coisas. Então o Senhor via tudo isso e isso o deixava muito triste. E, para piorar essa situação, além de eles serem ingratos com Deus, não dando graças ao Senhor que tinha feito tudo por eles, eles estavam flertando com outros deuses. O que é isso, né? Eles iam atrás de deuses falsos. Nós vimos aqui que eles sacrificavam e queimavam incenso às imagens de escultura, aos Balaíns, a Baal. Nós já falamos várias vezes sobre esse falso deus aqui, não é? Em séries passadas, né? Um deus falso, um deus que era um boneco, uma estátua. As pessoas buscavam aquele Deus em vez do Deus verdadeiro. Por quê? Porque elas queriam continuar com seus pecados. Aqueles falsos deuses deixavam com que elas continuassem a pecar. Então elas queriam aquele caminho mais fácil, aquele caminho das coisas erradas. Então elas iam atrás daquele falso Deus. E o povo de Israel fazia isso. Eles não estavam com o coração no Senhor, mas nos falsos ídolos, para que eles pudessem continuar pecando sem se preocupar. Eles podiam fazer todo tipo de coisas terríveis, mentir, roubar, até mesmo dar os seus filhos em sacrifício, que estava tudo bem, porque Baal deixava que isso acontecesse. Então eles não queriam mais saber do Senhor, mas sim dos ídolos, dos falsos deuses. E aqui o nosso último degrau dessa nossa escada aqui em direção à queda, à ruína da nação de Israel, nós vamos ver que eles também perseguiam os profetas do Senhor, os mensageiros de Deus que traziam a palavra, que avisavam: olha, se vocês continuarem pecando, se vocês continuarem se desviando do Senhor, vocês vão ter um final trágico, vocês vão perder a batalha para a Síria e vão ser escravos da Síria. O que eles falavam? Eles mandavam os profetas embora, eles perseguiam esses profetas e muitas vezes até chegavam a matá-los. Então que triste, crianças, pensar que o povo que era conhecido como povo de Deus não aceitava a própria palavra de Deus, não gostava dos homens que traziam a palavra do Senhor. Então tudo isso fez com que a nação de Israel chegasse a um fim muito trágico, a um desastre. Eles perderam a batalha para a Síria, perderam tudo o que eles tinham, porque a Síria entrou com seus soldados e tomaram conta de tudo. E ainda foram levados como escravos para servirem aos assírios no país deles. E será que nós podemos fazer a mesma coisa? Será que a mesma coisa pode acontecer com a gente? Como, né? Talvez a gente também não esteja lembrando todas as coisas que o Senhor fez por nós. Talvez a gente nem mesmo pense que foi o Senhor que nos deu a vida, que é o Senhor que nos dá o ar para respirar, que é o Senhor que faz o nosso coração bater, que é o Senhor que nos dá um teto, que coloca comida na nossa mesa, que nos traz familiares, ou os nossos pais, para que cuidem de nós. Nós não lembramos que se nós temos algum talento, alguma habilidade, é porque o Senhor Deus nos deu. Então, a gente vive uma vida de ingratidão ao Senhor. E nós não fazemos caso dele, não queremos saber dele. Talvez a gente esteja desfrutando de todas essas coisas boas sem dar a mínima para Deus.
E com isso eu também acabo me esquecendo de suas leis, né? Eu prefiro pecar, eu prefiro continuar mentindo, eu prefiro continuar desobedecendo, eu prefiro continuar egoísta só com as minhas coisas, não querendo dividir as coisas que eu tenho. Talvez eu queira continuar com os meus falsos ídolos, apenas querendo me divertir o tempo todo e nunca me lembrando de Deus. Talvez eu não tenho dado ao Senhor o que é devido. Eu vou à igreja, eu assisto às aulas da escola dominical evangelística, mas o meu coração está longe do Senhor. Eu não vejo a hora que aquela aula acabe, eu não vejo a hora de ir embora, eu não vejo a hora de ir brincar, de jogar, de assistir algo, mas as coisas do Senhor eu não quero saber. E esteja buscando outros ídolos, né, para ser feliz, para me sentir uma pessoa completa, realizada. E vai chegar ao ponto também, pode ser que isso já esteja acontecendo comigo, que eu fique triste quando eu escuto a palavra do Senhor. Pode ser que eu esteja assistindo essa aula, mas meu coração está trancado, a minha mente está trancada, tudo que entra nesse ouvido sai nesse ouvido aqui, e eu não vejo a hora que essa aula termine, e eu só estou aqui porque meu pai e minha mãe ou os meus familiares querem que eu assista, mas eu não gosto de ouvir essa mensagem. E se eu continuar assim, quando eu crescer, eu vou ser um daqueles inimigos de Deus. Eu vou ser aqueles que falam mal de Deus e que até mesmo nem acreditam nele. Então esse é um grande risco, crianças, que nós corremos. E nós também vamos ter um final muito trágico. Como Israel, que perdeu tudo e foi levado preso, cativo, escravo do rei da Assíria, nós também podemos ter um final trágico, tendo uma vida eterna, banidos do Senhor, longe do Senhor, uma eternidade de sofrimento no inferno, por causa dos nossos pecados. Mas não precisa ser assim, porque quando o Senhor ele manda uma mensagem de perigo, é porque Ele não quer que a gente vá para lá. Ele quer que a gente se arrependa para que a gente não acabe com aquele final triste. Então, quando o Senhor age assim, crianças, Ele age com o amor de um pai bondoso. Nós vimos aqui na nossa leitura que Ele chama Israel de seu próprio filho, que Ele toma ali aquele filho pelos braços, ele ensina aquele filho a andar, ele dá mantimento, comida para aquele filho, ele cuida daquele filho. Assim o Senhor age assim também conosco. Ele nos dá todas essas coisas. E Ele nos dá tempo para que a gente se arrependa dos nossos pecados, para que a gente se volte para Ele. E o principal, crianças, o Senhor Deus, Ele é tão bom conosco que Ele envia o seu próprio Filho ao mundo. Essa foi a maior prova de amor de Deus por nós, quando Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo, que nunca pecou, que também é Deus, veio a esse mundo como um menino, cresceu, sofreu todas as coisas que nós sofremos, mas Ele nunca pecou. E é por isso que quando Ele vai para a cruz, Ele toma a culpa que é nossa e Ele paga por ela ali, naquele sofrimento terrível, naquelas horas de dores, de agonia que Ele passou e na morte que Ele sofreu. Mas o Senhor Jesus, Ele não está mais morto, Ele ressuscitou dos mortos e agora Ele vive. E quando Ele ressuscitou dos mortos, crianças, Ele conquistou a nossa vitória. Ele derrotou um dos nossos maiores inimigos, que é Satanás. Ele derrotou mais um inimigo, que é a morte e o pecado, para que nós não fôssemos para o inferno e assim a gente pudesse entrar no céu. Então, que vocês possam ouvir essa mensagem de alerta, esse alerta aqui que Oséias deu a Israel naquele tempo e que agora está aqui para nós, como essa luz, esse farol que mostra o perigo.
que mostra esse fim trágico que nós temos, que nós podemos passar, mas que nós podemos desviar se nós nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos ao Senhor em oração, rogando o seu perdão e confiando que o Senhor Jesus já pagou. Ele já pagou a nossa culpa, Ele já tomou o nosso castigo. Nós só temos que confiar nele, pedir perdão pelos nossos pecados e buscar o Senhor de todo o nosso coração. Realmente ver como o pecado é algo mal e fugir do pecado, nos alegrarmos no Senhor. O Senhor, crianças, Ele nos dá um novo coração, um coração com novas vontades, que vai ter alegria nas coisas que Ele comanda. Busquem ao Senhor, não esperem chegar esse dia trágico, triste de suas vidas, até mesmo porque não é só aquele dia final que vai me trazer o grande perigo, mas eu posso correr muitos perigos na minha vida crescendo se eu não buscar o Senhor. Eu posso ter más companhias, eu posso sofrer grandes problemas durante a minha vida. E o Senhor também não quer que nós passemos por isso. Ele quer que nós façamos boas escolhas, que a gente tenha uma vida boa aqui, uma vida que o obedeça, uma vida que o ame. Então busque o Senhor enquanto vocês são pequenos. Não passem por todos esses degraus aqui de tristeza e de um final triste, mas se arrependam, busquem ao Senhor. E agora nós vamos entoar um hino número 5, da parte das crianças, que vocês possam prestar bastante atenção na letra, que ela vai nos ajudar muito com a aula de hoje, e que o Senhor os abençoe.